Muito bem, senhores e senhoritas, bem-vindos a mais um podcast Via de Mão Dupla. Hoje, no nosso querido e lindo podcast, a gente vai falar sobre superpopulação, né? E também falar sobre esgotamento de recursos naturais. E se apresentando antes de começar, né? Meu nome é Luiz, eu estou me graduando em Biologia e por enquanto é isso, né? Bom, meu nome é Gustavo, sou formado em Educação Física, fiz mestrado em Ciências da Saúde e atualmente sou pesquisador. Vamos lá então começar. Acho que a primeira coisa que eu tenho que perguntar é se você acha que o mundo tá à beira aí da extinção. Se você acha que a superpopulação vai ser a causadora do próximo apocalipse. Então, cara, igual a gente comentou naquele podcast que a gente fez sobre impactos do ser humano, a gente acaba gerando meio que o apocalipse não só pra nós, mas tipo, pra vários animais e plantas e tudo mais. E acaba que com isso também, com a nossa superpopulação, a gente vai acabar com os recursos e a gente não ter o que fazer pra gente, assim, o que ter pra sustentar a população que só vai crescendo. Acho que acaba que se a gente não dá um jeito nisso, de tipo assim, ver o que a gente pode fazer pra evitar a superpopulação, ver o que dá pra fazer pra melhorar, ou assim, pra evitar que a gente gaste o recurso tanto em excesso, assim, igual a gente gasta. Se a gente não melhorar, acho que a gente vai acabar fazendo sua própria cova mesmo e, né, infelizmente, seremos extintos. Igual várias outras espécies já foram extintas durante os milênios. Eu peguei um dado aqui que em 2050... 10 milhões, vão ter, né, 10 milhões de habitantes. A expectativa é que tenha 10 bilhões de habitantes na Terra. Hoje em dia a gente está aí chegando a 8, se eu não me engano. Então, daqui 30 anos praticamente aí vai aumentar 2 bilhões de pessoas na Terra. Qual que é a consequência disso, né? A gente acho que já vem discutindo muito isso em outros podcasts, mas que na verdade não é simplesmente a quantidade de pessoas, porque lugar para morar tem, né? O planeta Terra, de um certo modo, ele é muito grande. O grande impacto em que eu vejo, assim, é realmente a produção de comida para essa quantidade de pessoas. Além disso, a gente vai entrar num outro quadro que eu quero até discutir aqui, que vai influenciar diretamente o capitalismo. Só pra gente já começar para despertar um pouquinho aí o pensamento, tem um outro dado que mostra que em 2050 também, 1/4 da população vai ser composta por idosos. Ou seja, a gente não tem hoje um sistema que funciona bem de aposentadoria. E a gente tendo 1/4 da população sendo idoso, não podendo trabalhar ou já em uma idade avançada, a gente cria um outro problema imenso de como essa pessoa idosa ela vai viver com dinheiro, porque vai ter uma quantidade absurda de habitantes querendo trabalho, né? Porque o capitalismo ele vai gerando isso, só que ao mesmo tempo pessoas idosas não é o público-alvo de emprego. As pessoas preferem contratar pessoas mais novas do que um cara com 70 anos. E aí a gente cria um outro problema que o governo não consegue subsidiar todo esse pessoal idoso e aposentado. A gente não vai conseguir a nossa reforma, por isso que infelizmente a gente tem que passar sim por uma reforma da Previdência, porque a gente não vai ter dinheiro suficiente para bancar a quantidade de idoso, e com uma superpopulação acho que isso vai complicar ainda mais, cara. Saquei. É porque, tipo, como que fala, mas você tá querendo puxar mais bem pro lado do capitalismo mesmo, que vai gerar um problema pros idosos e tudo mais? Não, cara, é porque assim, o que acontece? A gente tem hoje em dia, um grande problema hoje que a gente tem é o quê? A fome. E infelizmente a gente ainda não conseguiu resolver esse problema da fome. A gente resolveria fácil esse problema, de um certo modo, se a gente pega aí todos os bilionários, etc., do mundo aí, e tem uma pequena taxa, um pequeno desvio de toda a produção de dinheiro do mundo for para pessoas realmente que necessitam simplesmente de alimento, a gente conseguiria resolver a fome no mundo. A gente sabe que o sistema capitalista, né? Exato, o sistema capitalista ele não visa exatamente isso. E ao oposto também, eu acho que o comunismo, principalmente numa sociedade com 10 bilhões de habitantes, não funcionaria, né? Então, é por isso que eu falo em relação ao idoso, porque a gente tem um problema de fome gigantesco na população atual. A gente vai ter mais pessoas, menos pessoas trabalhando, porque, de um certo modo, vai crescer. Por mais que o mundo cresça, a gente está agora passando por uma terceira revolução industrial, ou seja, cada vez mais trabalhos vão necessitar menos de pessoas. A gente vai ter, então, olha que quadro bacana, né, para o mundo. A gente tem mais pessoas no mundo, mais pessoas idosas, menos, entre aspas, trabalho, ou seja, trabalhos que necessitam de menos pessoas e pessoas passando fome.
se a gente não mudar, é muito íntimo a relação do capitalismo com a superpopulação. Acho que eu não consigo desmembrar esses dois. Se a gente não criar, eu digo, realmente criar um novo sistema a partir do capitalismo, talvez junto com o comunismo ou algo assim, alguns braços, algumas vertentes, a gente não vai conseguir sobreviver, a gente vai morrer por conta da superpopulação, porque a gente vai ter uma quantidade absurda de pessoas, vai acontecer um apocalipse, véio. É guerra na certa. Não, então, é que uma parada que eu acho que a gente comentou em outro podcast, que é o seguinte, o capitalismo acaba gerando que todo mundo quer fazer sua parte. Então, tipo, sei lá, eu vou fazer minha fazenda, sei lá, quantos hectares pra plantar as paradas pra eu vender, pra gerar alimento. Só que você também vai fazer a mesma coisa, sendo que, tipo, se eu e você se juntassem pra fazer isso, já daria o mesmo resultado, vamos dizer assim. Só que não daria o mesmo resultado lucrativo, né? Então acaba que a gente começa a esbanjar demais, tipo, os recursos. A gente começa a gastar mais o que precisa, gastar mais do que a gente deveria para conseguir uma determinada quantidade, e dependendo a gente consegue ter uma quantidade além do que precisasse, e acaba gerando desperdício, né? Que é um grande problema que a gente percebe bastante, que é a questão de distribuição, que tem muitos lugares, vários pesquisadores, existem lógico que tem essa dualidade, tem muitos pesquisadores que acham que não tem alimento suficiente para toda a população, ao mesmo tempo tem pessoas que acham que tem alimentos sim, só falta distribuir. Eu fico com o meu pensamento mais nessa área de, tipo, que tem alimento, só precisa ser distribuído, porque a gente tem muita cultura de desperdício. Então, tipo, se a gente focasse mais em cuidar do nosso e pensar numa forma de distribuir, pensar no nosso, tipo assim, que eu tô querendo dizer, tipo, nossa população, e não no nosso pessoal. Porque se a gente pensar só no nosso, acaba que a gente vai fazer, cada um vai se virar na sua forma e consumir mais e mais recursos. Então acho que a gente, assim, o passo mesmo que, tipo, talvez seria para resolver esse problema de superpopulação e de gasto de recursos, seria todo mundo se unir mesmo, pensar do jeito que você falou, talvez juntar o capitalismo e com o socialismo, fazer uma nova vertente, assim, para todo mundo conseguir se ajudar e ir pro bem comum, né? Saca? Sem dúvidas, eu acho que, assim, se a gente redistribuir corretamente a fonte de alimento, a gente consegue. O problema é que a gente está inserido nessa sociedade que tem essa mentalidade, e eu acho que a tendência, ao meu ver, é cada vez crescer mais essa questão da gente esbanjar as coisas, de a gente usa, joga fora, porque hoje tudo é muito rápido, e aí, beleza, a gente redistribuir pra gente conseguir alimentar todas as pessoas, que aí, por mais que aconteça a superpopulação, a gente consiga manter. O problema é que a gente está inserido numa sociedade em que a gente gosta de ser capitalista, a gente gosta de gastar, a gente gosta de desperdiçar. Eu até assisto, olha que loucura, eu assisto um canal de um cara lá nos Estados Unidos que ele é caminhoneiro, né? Chama Paulo Landim, é bacana pra caramba, ele grava todo dia a vídeo de caminhoneiro dele lá, e é bacana pra caramba. Mas aí ele fala lá que, tipo assim, se estraga algo, dependendo, não compensa nem levar no mecânico. Compensa você comprar um caminhão novo. Tipo assim, tem frota de caminhão, tipo assim, um caminhão novo custa $25 mil, e aí os caras vendem o caminhão, tipo assim, não consegue vender o caminhão por 10, porque ninguém quer comprar um caminhão usado. A pessoa vai lá e vende o caminhão simplesmente pra peça e etc. Então olha que nível que a gente chegou. Desperdício gigantesco mesmo. Não, é um desperdício absurdo. Ele falou assim, cara, e mecânico aqui é muito caro. E ele falou assim, às vezes, dependendo do que você for arrumar no mecânico, nem compensa você levar no mecânico. É preferível você vender o caminhão por $5, $6 mil e comprar um outro. Tipo, olha que loucura, velho. Sim. É porque eu vejo bastante isso sobre questão tecnológica, por exemplo. Sei lá, meu computador deu pala numa parte lá e vai ficar 700 quanto arrumar ele. Aí eu falei assim, velho, mais fácil eu comprar um de 2.000 que vai ser zica das baladas, alguma coisa do tipo, sabe? Se, tipo, o celular também quebra, eu falei assim, vai ficar muito caro, vou comprar outro. Mas eu não sabia que chegaria nesse ponto de, tipo assim, ter desperdício até com um fucking caminhão. As fábricas, elas estão cada vez mais fazendo produtos dessa forma, porque para elas sai mais barato, porque ela não necessita fazer algo tão robusto e tão duradouro, ou seja, então ela economiza muito na questão de, talvez aí, matéria-prima para o produto ali, em vez de fazer algo tão robusto que duraria muito, ela pode fazer algo mais simples, mais frágil,
atualmente, com a quantidade de máquina que a gente tem, a maquinaria consegue fazer esse produto com um gasto muito menor, a gente não necessita de tantas pessoas trabalhando ali. Então você faz um produto que, por mais que ele vai durar pouco tempo, você teve um gasto muito pequeno, pessoas para arrumar aquilo. Por exemplo, igual ele fala lá, mecânico. Às vezes o mecânico vai gastar tanto tempo, o mecânico vai ser tão caro a hora dele, que não compensa. Compensa você comprar um novo, porque o novo, em relação a todo o gasto, é menor do que uma pessoa arrumar. Olha que loucura, né? Não, saquei. E aí a parada da quantidade de pessoa, cada vez mais no mundo, entra aí, acho que é muito só a parte, né? A questão ambiental e biológica da coisa. Então, porque eu peguei alguns dados também. Pode falar os dados. Que, por exemplo, vai aumentar o nível de poluição do ar, da água. A gente já até fez um podcast falando, né, que acontece com os corais, com a temperatura da água. A poluição sonora, cara. Imagina cada vez mais pessoas. A cidade, né? A poluição sonora vai cada vez crescendo mais e a poluição sonora ela pode influenciar em outras questões também, como a próprio ecossistema do local, porque animais que vivem em floresta, eles não querem ficar com buzina o dia inteiro, entendeu? Não é só então, querer, assim, desorienta cara, mesmo, estressa e gera vários problemas para os animais, por exemplo. Trazer um exemplo de poluição luminosa mesmo, que a sociedade para trazer, com tartarugas marinhas. A fêmea chega na praia, desova lá e vai embora. Quando os filhotes nascem, muitas vezes a galera até faz pesquisa vendo que o filhote, quando ele nasce, ele vai meio que desorientado. Ele vai em direção ao lugar mais luminoso, tipo... Que, por exemplo, pode ser uma rua que está próxima à praia. Então ele acaba indo pro lado oposto ao mar, ele acaba morrendo e não indo pro mar, e isso acaba gerando efeito na população de tartarugas. Eu estou dando um exemplo sobre específico de tartaruga, mas tipo, isso é só na questão de poluição visual, né, luminosa. Agora a poluição sonora acaba dando problema com morcego, entre outros animais. É um grande contexto mesmo, tipo... Morcego é pelo áudio, né, um negócio assim, né? Tem a acusação dele, que ele... né, foi o barulho dele, vai na parede, volta pra ele se localiza. E tipo, todo esse barulho, e não só isso também, não só em quesitos específicos da biologia do animal, mas tem muito barulho, estressa o animal. O animal que tá acostumado com a natureza quieta, do jeito que ele pode chegar no meio urbano, tipo assim, tanto de carro, tanto de pessoa, ele fica meio, tipo assim, desorientado mesmo, sabe? Tipo, ainda mais a gente podendo muito invadir o meio deles. Que é um grande problema que pode surgir com superpopulações, que é o que a gente vem falando de, sei lá, a gente precisa de... A galera pensa mais no seu e vai lá fazer uma fazenda, acaba desmatando, acabando com o lugar dos bichos. Ou mesmo a cidade vai se expandindo e acabando com a mata nativa lá, e isso acaba fazendo os animais virem para meio urbano, sendo atropelados, ou nidificando, querem fazer ninhos em lugares comuns, assim, por exemplo, sei lá, tem vários lugares que tem maritaca, que fica em cima de casa, enchendo o saco e tudo mais. Aí, tipo assim, enchendo o saco porque é o único lugar que ela tem. Ela tá fazendo o que ela consegue. Aí a galera diz, tá enchendo meu saco. Vai lá e mata, bota veneno, ou arruma um jeito de tirar, sendo que, tipo, é o único jeito que ela tá achando de solução pra sobreviver, sabe? Então, no quesito animais, tem todo esse problema mesmo. E tem isso da poluição, que você vem falando. A gente vai tendo mais carro, vai gerando mais poluição, vai acabando com a nossa atmosfera, vai aumentando o aquecimento global. A gente vai também acabando com a água potável. E, se não me engano, tipo, só pra você ver esse quesito de superpopulação, que eu achei uns dados aqui das Nações Unidas, né, que indicam que 850 milhões de pessoas são desnutridas ou famintas, né, tipo, por causa dessa falta de distribuição, e 1,1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. Então, tipo assim, é uma coisa muito absurda mesmo de falta de distribuição, e também que a gente tá poluindo demais e não tá acontecendo... tem como, sabe? Porque muitas vezes os países mais desenvolvidos acabam indo atrás dos menos desenvolvidos pra puxar as riquezas que tem ali, sabe? Tipo, porque eles não conseguem se desenvolver, tipo, tirar petróleo ou água que tá ali, e o país acaba chegando lá e rapando tudo, sabe? E gerando um grande problema para aquela população que tá ali. Então, tipo assim, é um grande conflito mesmo que essa população gera. E eu queria puxar um pouquinho para trás, tipo assim, retornar um pouquinho antes de a gente, por exemplo, pensar em desperdício que empresas fazem, que acaba gerando um impacto no meio ambiente, mas pensando no cerne mesmo, tipo assim, a base do impacto que a gente causa, que é através de exploração de recursos. Que para sustentar esse tanto de pessoas, a gente tem que ter muita área para alimentação, ter muita área para a gente sobreviver, né, tipo, fazer essas cidades, para a gente ter nosso espaço para morar. E isso acaba arrebentando muito recurso e podendo muitas vezes, tipo,
o que muita pessoa fala quando vai ter superpopulação é que o planeta não aguentar a gente tá aqui, sabe? Tipo, a gente realmente superpopular demais e o planeta não suportar isso. Que é um conceito que a gente usa muito em biologia, que é o de capacidade de suporte do meio. Que todo meio ambiente ele tem a capacidade máxima de suportar uma espécie, uma população relacionada ao tempo que o recurso leva para regenerar. E tipo assim, isso pode ser recurso tanto renovável ou não renovável. E se você extrapola, tipo, isso seria, por exemplo, o habitat, ele tem 10 quilos de algum alimento ali. Esses 10 quilos suprem 15 indivíduos da população. A partir do momento que tem 30 indivíduos, esses 15 indivíduos a mais, eles passaram da capacidade de suporte do meio onde está. Então esses 15 indivíduos vão morrer. Então cada ponto que a gente está passando de aumentar muito nossa população, a gente está indo mais além da capacidade de suporte que o planeta tem. Então, tipo, o planeta ainda tá suportando a gente, tá conseguindo ter recurso para manter todo mundo. Mas a partir do momento que a gente vai extrapolar isso, a gente vai quebrar esse limite e pessoas vão morrer de fome, por escassez de recursos e tudo mais. Ainda não chegamos nesse ponto que a gente consegue sempre, a gente tem uma reação muito boa com isso, de tipo, tá surgindo a pessoa, a gente vai tentando fazer, não é muito boa, porque também tem um lado com a consequência que vai gerar desperdício, que a gente falta distribuir, mas a gente, quanto mais pessoa vai surgindo, mais a gente tenta fazer mais alimento, para aumentar essa capacidade de suporte, mas isso com o passar do tempo vai extrapolar demais. E eu não sei se você já ouviu falar eu não sei se você já ouviu falar da pegada ecológica, já ouviu falar? Não. Que é uma metodologia, uma contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações nos recursos naturais. É tipo, a pegada que você faz ecologicamente, sabe? Tipo, a marca que você deixa na natureza com o seu jeito. É muito legal, tem um site que você pode medir essa pegada ecológica, você faz pergunta de tipo, quantos de plástico você usa? Você vai de ônibus ou não? Quanto de lixo você produz? Aí você vê essa pegada ecológica. Mas uma coisa que é bem triste é que a pegada ecológica mundial, a cada ano, ela vem, como eu posso dizer, aumentando cada vez mais. E se eu não me engano, hoje em dia, a gente precisa de mais de uma terra para sustentar todo o desperdício que a população tem, sabe? E a cada ano, é porque eles têm muito esse... o capitalismo, exatamente. Sim, que eles avaliam muito no sentido de, tipo... Eu não sei se todo ano sai uma notícia de, tipo, agora... a data limite é menor. Porque com essa pegada eles falam assim, eu acho que você quer falar, tipo assim, é porque cada vez mais a gente tá produzindo mais, desperdiçando mais, mas de um certo modo a gente não tá evoluindo em contraposição, em relação a deixar o país se recompor. Seria mais ou menos isso. Tipo isso. É que cada vez a pegada tá maior mesmo, e a gente tá gerando mais lixo, e estamos chegando cada vez mais nessa capacidade de suporte mesmo, e a Terra não vai aguentar a gente mais. Aí já tá meio que no overpower lá, assim, com tudo que ela tem, e não tá aguentando, mesmo assim, em alguns lugares. Então, tem até agora o contraposto, né, a contraposição dos cientistas em que acha que, na verdade, não, a gente vai conseguir lidar com isso, a gente já passou por outras crises durante a humanidade, e, por exemplo, por mais que eu falo do capitalismo, eu sou uma pessoa super capitalista, eu acho que o modelo de humanidade não daria certo sem ser o capitalismo, infelizmente, porque o ser humano ele é egoísta, e é por isso que a gente, como o próprio Luiz disse aí, em relação dessa pegada que a gente está fornecendo e tal, está crescendo. Mas, o que acontece? Muitos cientistas dizem em que, resumindo, a água tá vindo aí, tá batendo na nossa bunda, mas a gente tá conseguindo correr ainda. É isso que eu fiquei. E aí, mas tem um pessoal em que fala, por exemplo, acho que se eu não me engano, não é no Japão, Amsterdã, algum lugar, aí já decretou que acho que até 2030 ou 2040 todos os carros vão ter que ser elétricos. Não pode carro mais a combustão, na verdade vindo de petróleo, né, de questão fóssil. Ou seja, já temos algumas medidas, o mundo está caminhando, por exemplo, para carros elétricos, então se a gente sair... Eu sou uma pessoa que realmente eu acho que o mundo vai acabar por superpopulação, porque a gente é egoísta. Mas se a gente pega aí até 2050, eu acho que até 2050, a maioria dos carros vão ser sim elétricos, porque há 17 anos atrás, 20 anos atrás, cara, a gente tinha celular daquele tijolão de mexer. Era aquele celular que era do tamanho de um braço. Hoje em dia. Não, sim, a tecnologia ela evolui a passos largos mesmo, sabe? Exato, tipo, gente, cara, é muito louco. Imagina você voltar, por exemplo, quando eu tinha
5 anos de idade, para aquela época lá, e falasse assim para as pessoas: cara, você acredita que daqui uns anos vai ter um celular que é só tela? Aí na tela você clica e as coisas vão abrir. A pessoa vai falar assim: caralho, velho, você tá muito louco. Vai acontecer isso aí só lá pra 2050. Etc. Então, tipo assim, a taxa de tecnologia tá crescendo. Então, se a gente pensa aí, tirar todos os carros, a combustão, colocar tudo elétrico, você fala: opa, já seria uma parada bem bacana pra questão do dióxido de carbono, que não produziria tanto. Aí a gente pega aí também outra questão como a água potável. Tem hoje um tanto de tecnologia que já está tentando mudar a água, por exemplo, até a água salgada, tem a questão de água muito, muito ruim já e voltando ela a ser potável. Sim. A gente tem bastante pessoas em tecnologia nisso, é óbvio que está muito pequeno ainda, mas a gente tem muitas coisas. Até a questão do último podcast que a gente fez, que é sobre o vegetariano, né, a pessoa do veganismo e etc. Mas é o seguinte, por exemplo, se realmente a começar a acontecer um público maior se tornando adepto do veganismo, talvez a quantidade de dióxido de carbono que é liberado por animais possa vir a diminuir. Sim. A gente talvez possa criar, igual solo. Por mais que, sim, muitas pessoas falam que os agrotóxicos prejudicam, tem muito agrotóxico que, assim, se a gente pensa, anos atrás, se a gente fosse alimentar, vamos supor, sei lá, morango. Igual antigamente os morangos eram uns moranguinhos petitinhos, hoje em dia a gente tem uns morangos gigantes. Se a gente fosse, por exemplo, abastecer todo o pessoal que gosta de morango, olha, eu tô dando um exemplo muito específico, mas antigamente a gente necessitaria, sei lá, de uma plantação gigantesca de morango. Hoje em dia, por mais que tenha agrotóxico, a plantação ela é menor. Mas não só agrotóxicos, tem transgênicos e tudo mais também que dá uma... Exato, sim. Porque agrotóxicos, de fato, eu não concordo mesmo, sabe? Tipo assim, eu acho zoado, porque acaba gerando um efeito negativo bem maior do que o possível efeito positivo, sabe? E pode ser até tema que a gente pode trazer em outro podcast, mas, tipo, tem muitos efeitos negativos que trazem agrotóxicos, sabe? Tipo, é bem melhor, tipo, talvez transgênico, mesmo ele tendo problemas também. Mas eu entendo seu ponto, tipo... Por causa deles, acaba que... mas o agrotóxico, tipo assim, você não acha que cada vez mais vai ter tecnologias que diminuem a agressão do agrotóxico na terra e outros remédios, por exemplo, vamos supor, a gente planta alguma coisa lá, colhe e depois que aconteceu isso, a gente joga algo para restaurar a terra. Eu acho isso muito possível, cara. Futuramente pode ser que precisando sim, nisso. mas atualmente não é viável. Mas hoje em dia já existe isso. Mas atualmente por exemplo, tanto é que... próprio plantação de café, a gente colhe o café, depois de colher a gente tem que jogar algo para a terra ficar rica ali de novo. Então é óbvio que é em quantidade mínima, mas existem pessoas que estão numa pegada para desenvolver isso, porque a mesma pessoa que desenvolve o agrotóxico são as pessoas que vão desenvolver algo para melhorar a terra, porque a pessoa que desenvolve agrotóxico, não adianta ela desenvolver algo que vai deixar a terra infértil. Então, ao mesmo tempo, ela vai tentar diminuir a agressão do agrotóxico. O mesmo aconteceu com o anticoncepcional. A gente pega na década de 50, né, na década de 70, os anticoncepcionais eles eram até 5 vezes mais fortes do que é hoje. Então, cada vez mais, até uma coisa que pode ser negativa, a tecnologia ela vem para diminuir isso. A gente tem outra tecnologia para a questão de alimentícia também, que é até um tema que a gente vai trazer, que é CRISPR-Cas9, que é uma mudança, entre aspas, no DNA, talvez da planta, né, no RNA da planta lá, em que basicamente, dando um exemplo muito específico para vocês conseguirem entender, vamos supor, muda a informação lá dentro do DNA que ela não vai ser de 5 centímetros, ela vai ser de 20 centímetros. Então olha que loucura, você consegue basicamente mudar a informação de quanto ela vai crescer. Isso eu tô dando um exemplo muito grande assim para vocês terem noção, mas o CRISPR-Cas9 a gente vai ser possível fazer algo disso. E o CRISPR, de um certo modo, ele não vai ser algo negativo, porque você só vai mudar ali na planta. O que talvez vai ser negativo é que ele vai necessitar de mais recursos da terra para crescer, etc. E aí é que entra, talvez, essa questão de uma nova linha de
ajudar a melhorar a terra e tal. Então, é que todo efeito cascata, né? Tipo, você muda uma coisinha, tem que resolver um tanto em volta, não é simplesmente mudar uma coisa e substituir. É impossível isso. Mas é isso que eu acho que faz a humanidade. Isso faz a humanidade, isso que é interessante. E as pessoas têm que pensar nisso, que, tipo, não é simplesmente dá pra substituir. Você tem que mudar várias coisas. E a galera fica, tipo assim, eu vou ficar na minha aqui porque alguém vai inventar um negócio que vai substituir. Sendo que, por exemplo, que eu ia até falar, mas a gente acabou entrando nesse assunto, você falou que, pelo menos estão achando solução, por exemplo, mudar os carros para carros elétricos, mas é meio que tampar o sol com peneira, sabe? Porque só o problema do carro não vai solucionar todo o resto. Tipo, beleza, vai ser algo muito bom mesmo, vai diminuir bastante essa poluição causada por carros. Mas, tipo, isso vai ser um número mínimo comparado a tudo que pode acontecer. Tem que ser um efeito em cascata em geral. Não dá pra simplesmente confiar que isso do carro vai ser uma grande mudança. Você fala assim, é uma boa mudança, realmente, o top, mas tem que vir com várias outras também para tentar ajudar e ser algo mais palpável mesmo, de conseguir resolver os problemas, sabe? De, tipo assim, de acabar com o planeta, de causar aquecimento e tudo mais, sabe? Aí por isso que eu digo que a população tem que pensar muito no total, sabe? Não só naquela unidadezinha. Mas será que essa não é a mudança que a gente vai conseguir ter, assim? Porque mudança é muito difícil, ainda mais mudar 8 bilhões de pessoas, mudar culturas diferentes, etc. Em relação a carro, eu acho que cada vez mais vai diminuir até a quantidade de carros, porque vão ter carros autônomos, pessoas não vão necessitar mais de carros. A gente pode ver até a questão de Uber, a quantidade de pessoas que cresceram, pessoas que não têm carro mais, quer dizer, e utilizam o sistema Uber, sei lá, táxi, ou alguma coisa assim, porque não acham mais viáveis ter carros. Então acho que no futuro a pessoa não vai ter carro, vão ser vários carros autônomos em que a pessoa quer ir para tal lugar, pede um outro carro, o carro chega e tal. Então a gente tem isso, acho que uma mudança desencadeia a outra, entendeu? Sim. Mas não pode relaxar, sabe? Mas eu acho que não é relaxar, mas não é meio que relaxar, eu acho. Não tem como você prever, a gente sabe das consequências, igual a gente tá falando aqui, a gente tenta talvez, vamos supor, não jogar lixo na rua. E isso talvez já é a mudança que vai causar as outras e tal. Uhum. Então, assim, não adianta a gente querer uma mudança muito grande, sendo que, igual eu falei, cara, 8, 9, 10 bilhões de pessoas. Então, todas as mudanças, elas são pequenas. Vai ser muito ao longo dos anos. Tem que ser pequenas e serem construídas aos poucos. Mas o ponto que eu quero chegar é que, tipo, que a gente tem que, tipo, não só construir, assim, sempre pensar em construir tijolinho, mas, tipo, a galera muito pensa vou esperar um milagre acontecer pra resolver isso. E elas não tentam ser esse milagre, vamos dizer assim, de tentar ir resolvendo aos poucos. Porque o que eu penso, por exemplo, quando falam de carro que dirige sozinho, até esqueci a palavra agora, fugiu a palavra. Mas que o carro dirige sozinho, você só entra no carro e foda-se, vambora, e você não gasta tanto. Mas eu penso muito, por exemplo, no Up. Tem aquelas cadeiras que levam os caras pro outro lado, só que são uma população obesa, que gasta lixo pra caramba. Então, tipo, se a galera se acomodar... Não é Up não, é o Wall-E. É o Wall-E, nossa, buguei. Eu tô vendo, você fala no Up, Up é o filminho do bonequinho lá dos balão. Nossa, brisei, Wall-E. Sim, nossa, brisei muito agora. Mas é do Wall-E mesmo. Que, tipo, aí ele tá lá, a população se acomodou, sabe? Elas não... Elas falaram assim, beleza, a solução aqui é nós, vambora. Tanto que nesse filme é muito interessante que a Terra foi pro saco, né? Tipo, assim, tá... total lixo. Só que elas se acomodaram de, tipo, simples espaço, popular um espaço lá com a puta... Como fala? Puta nave. E eles relaxaram lá e, tipo, a tecnologia cuida pra eles. Eles não fazem nada a favor disso. Então acaba que o mundo entrou em extinção da mesma forma, sabe? Lógico que no filme tem uma parte mais bonitinha, mais pro final, né? Que eles resolvem tudo. Mas mesmo assim, sabe? O problema é que a população também não pode relaxar. Ela tem que sempre buscar contribuir sempre. Não esperar um milagre acontecer, sabe? Eu queria isso mas a gente tenta, por mais que não pareça a gente não tá fazendo isso, a gente faz. Porque se a gente não tivesse fazendo isso, não estaria mudando. E assim, o próprio Elon Musk quer pelo menos levar pessoas a Marte, acho que em 2026, porque ele fala que a gente é um sistema que vai entrar em colapso, por isso que a gente necessita urgentemente colonizar outros planetas, ou seja, vamos foder outros planetas, né, porque ele já tá fodendo nós, né, tem que começar a foder outros. Mas de um certo modo cara, tem que ser... e aí acho que 2026 coloniza Marte, aí quando vê começa, e aí vai. Mas a gente só vai estar prorrogando um problema, sabe? A gente vai lá e vai esgotar Marte, por exemplo. Mas Marte não tem o que esgotar também, né? Que a gente vai levar os recursos pra lá.
Mas, tipo, a gente chega lá, a gente chega no ponto que depois de milhões de anos, a gente, sei lá, a colônia de Marte não se sustenta mais, a gente tem que migrar para outro lugar. É que o problema tem que é na nossa cabeça mesmo, a gente tem que resolver isso. Mas é isso, eu acho que... Mas será que esse não é o desenvolvimento natural das coisas, pelo menos na sociedade que a gente vive? De conquistar? Porque, cara, tipo assim, beleza, vamos supor, se chega e fala assim, igual a gente tava discutindo sobre agrotóxico. Agrotóxico não é bom, vamos não usar agrotóxico. Aí quando vê, de um dia pro outro, todas as pessoas param de usar agrotóxico. Só que aí a gente... tem uma cadeia gigantesca porque a gente não consegue produzir a mesma quantidade que a gente estava produzindo, certo? A gente não consegue produzir a mesma quantidade que a gente estava produzindo, por exemplo. Aí ou a gente vai necessitar de mais terreno para produzir, ou vai gerar uma outra crise, porque vai ter que demitir pessoas, porque não vai estar colhendo. Cara, é tanto um complexo que é igual... Aí volta na questão do capitalismo. Eu não acho que a gente consiga mudar um sistema, o próprio sistema que a gente a gente não vai conseguir mudar ele para um sistema sustentável, a menos que aconteça um apocalipse e sobre, sei lá, 2.000 pessoas no ar, vai começar tudo de novo, aí beleza, aí talvez tenha a oportunidade de começar diferente. Mas da sociedade que a gente está indo, eu acho que a mudança natural vai ser isso, a gente colonizar um planeta, passar milhões de anos a gente destrói ele, vai colonizar outro, vai passar algumas centenas ou milhares de anos a gente colonizar outro. Na sociedade nossa, eu acho que essa é a mudança. Então, esse é o futuro. Mas a questão é tentar mudar porque eu acho que é muito difícil mudar 10 bilhões, cara. Mas é melhor, mas é bom tentar mudar ao longo de milhões de anos que chegar lá numa população de 5 trilhões de pessoas daqui sei lá quantos milhões de anos e mesmo assim ter essa população, ter essa mentalidade de conquistar e esgotar, sabe? Mas uma coisa que eu queria trazer também que eu pensei aqui Mas será que não é isso que faz o ser humano desenvolver, cara? Explorar e chegar no limite do que a gente tem? Mas que é um ponto que eu queria trazer agora, que eu pensei, é que acaba que a natureza mesmo, tipo, não... É que eu não sei explicar. É que a gente já tá errado, tipo assim, naturalmente, que acaba que muitas populações, por exemplo, de algum carnívoro ou de alguma espécie, se ele tiver recurso em abundância e não tiver nenhum predador... ela cresce absurdamente, tipo assim, exponencialmente e destrói tudo, sabe? Isso é um grande problema, por exemplo, em espécies invasoras, exóticas, espécies exóticas que viram invasoras e acabam um grande problema. E acaba que o ser humano é uma grande espécie invasora, creio eu, que eu acabei de pensar nisso agora, tipo... Porque a gente tava limitado a um pequeno lugar, assim, se não me engano, isso surgiu na África, né? Tipo assim, não o Homo sapiens, mas, tipo assim, aos hominídeos. Que surgindo e a gente conseguiu se adaptar demais. A gente acabou que nosso processo de adaptação, a gente acabou sendo super adaptáveis a várias situações. A gente consegue colonizar o planeta inteiro. A gente subjuga várias espécies. Antigamente a gente passava muito perrengue por causa de brigar com animais maiores, só que com isso a gente acaba desenvolvendo armas e novas técnicas que a gente acabou subjugando. E, por exemplo, a gente deixa os bichos perigosos na floresta, onde a gente nem vai mexer, na mata a gente nem vai mexer, construindo nossas populações. Então acaba que, naturalmente, por a gente ser uma espécie invasora, a gente acaba fudendo tudo, sabe? Porque a gente não tem um predador pra diminuir nossa população, pra evitar que a gente cresça exponencialmente e absurdamente. Nosso predador é a gente mesmo. Então, mas acaba que tipo, o homem é o lobo do homem, né? Mas tipo, mas mesmo assim a gente não... Como que fala? A gente não tem um predador natural mesmo, sabe? Igual muitas espécies. Não, sim. Não sei se deu pra entender o que eu quero dizer. E acaba por a gente não ter um predador e pra gente conseguir se adaptar muito fácil a qualquer ambiente, seja frio ou quente, e pra gente conseguir obter recursos em qualquer lugar, acaba que é muito fácil a gente colonizar qualquer lugar mesmo. Tipo, e dominar tudo e acabar crescendo absurdamente e acabando com todos os recursos. Porque naturalmente pode acontecer de superpopulações de animais selvagens. Porque, por exemplo, você tira uma população de predadores de uma ilha, sendo que lá tem um herbívoro. Tirando esse predador, a população de herbívoro vai crescer muito, porque tem muita planta para ele comer. Eu tô pensando na ilha que é um lugar fechado, tipo, tudo mais não vai sofrer, tipo, é um ambiente fechado, como se fosse um planeta, vamos dizer assim, né? Aí nessa ilha, esse herbívoro que tá seu predador, vai crescer muito, porque, tipo, tem nada pra impedir que ele morra, tipo, não tem doença, não tem um predador pra matar. Lá que a gente até discutiu, acho que da Ilha da Queimada Grande, né, que tem cheio de cobre e tal. Então, mas, tipo, esse é um exemplo, se não me engano, de invasor.
Mas, por exemplo, aí um animal lá, o herbívoro vai crescer muito, vai ter vegetação para ele se alimentar, até um ponto que não vai ter mais. Se não me engano, teve uma ilha que aconteceu isso com alces, se não me engano, que eu não tô conseguindo lembrar. Agora deu um negócio na minha mente, agora que eu pensei nesse pensamento. Eu nem trouxe pro podcast previamente, sabe? Mas se não me engano, teve uma ilha que aconteceu isso com alces, que tipo, ela foi crescendo muito, você tinha uma população gigantesca, sabe? Só que aí chegou num ponto que eles se extinguiram, porque eles eram demais ali e acabaram com toda a natureza do local, porque eles comeram o mato que tinha pra eles, porque a população tinha grande demais e não tinha nada pra compensar, nada pra equilibrar eles como um predador, sabe? Então acaba que a gente tá tendo esse mesmo caminho, só que em vez da ilha, é o planeta nosso, e a gente tá dominando tudo e se acabando com a gente mesmo, sabe? Exato, é aí que eu queria que você chegasse, é por conta disso. Porque por mais que muitas pessoas falam, e aí talvez eu possa estar super errado, né? Quem sou eu para falar? Mas é porque que eu acho que o ser humano não, de forma alguma, ele conseguiria ser sustentável. Ele conseguiria levar uma sociedade em que a gente viveria eternamente. Porque muitas pessoas falam que isso é por conta do capitalismo. Mas como o próprio Luiz disse agora aí, a gente é um predador nato de um certo modo. A gente não tem algo que mate a gente consegue se adaptar muito fácil e isso se torna um modelo natural do ser humano de exploração. A gente tenta explorar o máximo possível em tudo. A gente observa isso, por exemplo, em esporte. A gente tenta chegar no máximo do rendimento do corpo humano no esporte. O cara que corre, o Usain Bolt, corre 46 km por hora. A gente tenta ver o cara que salta mais alto. A gente tenta ver o cara que levanta mais peso. A gente vê, sei lá, a carne que consegue, no agronegócio, a carne que consegue ter melhor grau de pureza, de maciez. A planta que consegue desenvolver mais. A gente conseguir ir para Marte. O ser humano, por ele ser uma pessoa que se adapta fácil, que não tem um predador para ele sempre, na minha opinião, ele sempre vai extinguir o que ele tá usando. Não, sim. Porque ele sempre vai querer explorar. É porque vai ter sempre um crescimento populacional. Não tem nada que vai... A menos que seja, por exemplo, uma guerra, uma tragédia. Populacional. Pensa num grupo de pessoas. Pensa em 10 pessoas. Então, mas esse é o ponto. Bota essas pessoas pra viver junto. Por exemplo, o que eu acho é que, tipo assim... Porque por mais que a gente... Vamos supor, a gente tá falando aí de 10 bilhões de habitantes. A gente, em 2050, né, a gente tá com 8. Imagina que a gente já pensa que isso é uma superpopulação absurda, que a gente já tá fudendo com tudo, mas de um certo modo, na galáxia, a Terra ela é muito pequena, correto? Então imagina, sei lá, do tamanho de Júpiter e em outra galáxia que contenha 50 bilhões de pessoas, né, de seres vivos lá. E aí a pessoa fala, nossa, 10 bilhões os caras tá no comecinho ainda. Mas será que, o que eu tô falando, a gente só não destrói as paradas tudo porque é inato do ser humano? E muitas pessoas, igual eu falei, fala que talvez seja pelo capitalismo, mas eu acho que é simplesmente pelo ser humano ser explorador por natureza. Não, então, eu acho que, esse é o ponto, puxando até o que eu falei, é que a gente acaba sendo explorador demais, que a gente não tem um limite. Porque não tem um limite natural pra gente. Porque, tipo, a gente não tem um predador, a gente não tem, tipo... E por enquanto a gente tem um recurso limitado, que, tipo, a gente tem um planeta inteiro pra sugar de recurso. Então acaba que a gente não encontra o limite, por isso que a gente acaba sendo explorando, sempre indo além e tudo mais. E não tem uma barreira, né? Mas um problema... E aí eu te pergunto uma coisa, só te interromper, desculpa. E uma pessoa exploradora... O ser humano explorador gera o quê? O capitalismo. Então acho que tudo engloba tudo que a gente falou. Pode continuar, que eu acho que talvez você já ia usar essa informação. Não, nem era isso. É que, tipo, eu queria falar no sentido de... Realmente, talvez seja muito... Sim, é impossível a gente... Por causa de todo esse contexto natural, é impossível a gente evitar que... Sem ser de uma forma muito agressiva, por exemplo, com, sei lá, uma catástrofe natural, com uma super doença que acaba extinguindo tudo, sabe? Tipo, um corona bem mais potente, sabe? E, tipo, algo que acaba gerando um decréscimo populacional muito grande. Tirando esses casos, é impossível a gente deter que um crescimento populacional vai acontecer. Mas a gente pode, por exemplo, evitar um crescimento populacional vai acontecer e que a gente vai gastar mais recurso. Mas o que a gente pode fazer é realmente, assim, chegando nesse ponto que a gente naturalmente não tem nada para impedir a gente, algum dia a gente só vai evitar o inevitável. A gente pode evitar que, por exemplo, que em 2050 acabe tudo. Mas se a gente tomar todos os cuidados, a gente pode
conseguir que chegue até 2.500, por exemplo, sabe? Então o ponto, a solução para a população é simplesmente tomar medidas para evitar que a gente gaste o recurso de uma forma tão abrupta e tão direta e tão nociva assim pro planeta. E também, por exemplo, tentar evitar que, através de, que pode ser algumas soluções, pode ser por, sei lá, educação, trazendo educação sexual mesmo, pra pessoa não fazer filho a 500 crianças assim jogadas no mundo, pra ter um controle familiar mesmo, não sei como fala, tipo um controle pessoal, familiar, assim, beleza, a gente vai ser dois filhos, não a gente falar assim, nasceu mais um, nasceu outro, nasceu mais 3, sabe? A questão, mas eu acho que o ponto... Atualmente isso não é um problema. Então, eu sei, mas o ponto é esse, de, tipo, pra gente conseguir sobreviver a mais expectativas atuais, pra gente chegar realmente no que eu quero dizer como o limite do limite, porque vai acontecer, tipo, a gente tá sem limite de exploração, mas vai chegar um ponto que o planeta não vai aguentar, mas o que a gente pode fazer é diminuir o consumo de recurso e tentar diminuir ao máximo o crescimento populacional. Isso pode ser, igual eu falei, com educação, com esse negócio pessoal, e não sei, tem umas medidas que é muito... E pensando por esse lado de diminuir o crescimento populacional, eu queria trazer umas coisas que eu acho muito absurdo de alguns lugares, velho, que eles já tentam... Porque sempre que você pensa em superpopulação, você pensa em, beleza, vamos regular como que fala? A taxa de natalidade, né? Aí, mas só que geram umas ações muito absurdas, porque se eu não me engano, deixa eu ler aqui, no primeiro-ministro indiano, em 1975 e 1977, ele fez um programa de esterilização forçada, que fizeram que os homens, tipo assim, que os homens que tivessem 2 filhos, ou tivessem 2 filhos ou mais, eles fossem submetidos forçadamente à esterilização. Então, tipo assim, teve 2 filhos, acabou, parou essa porra, tá ligado? Não vai ter mais filho para evitar a população. É algo absurdo porque é forçado. E também teve outra abordagem, se eu não me engano, não sei se foi na Índia, que eles davam compensação financeira. Que é tipo assim, sei lá, você pode ter um filho, pode ter nenhum, pode ser um jovem, pode ser um idoso. Se você contratualmente falar assim, idoso não, né? Porque eu acho que idoso acaba que ele não vai conseguir mais gerar nessa contabilidade, mas tipo... uma exceção absurda que eu quero dizer é que, tipo, a partir de qualquer pessoa, qualquer homem ou mulher, se eles quisessem, tendo filho ou não, se eles quisessem falar assim, beleza, eu quero me esterilizar, o governo ia lá e dava uma compensação financeira. Falava assim, beleza, obrigado por não contribuir para a superpopulação. Toma, sei lá quantos reais, sabe? Tipo, essas são ações absurdas que são super, tipo, diretas, que abaixam esse crescimento populacional, só que é muito, tipo, absurdas, né? Tipo... Caraca, você fazer uma esterilização forçada. De um certo modo abaixa, mas não soluciona. Então, isso é o que eu quero dizer. Esse controle de natalidade. Não dá pra solucionar. Só dá pra você diminuir, você evitar o inevitável durante algum tempo, sabe? Então, mas na verdade, nem necessita de uma organização ou de talvez uma influência maior nesse quesito de taxa de natalidade, porque naturalmente, com o passar dos anos, isso já vem caindo. A gente pega sim. Aí até uma questão social, antigamente as mulheres, como ficavam mais em casa, era simplesmente para fazer filho, então tinha 9 filhos. Depois disso, começou a diminuir um pouco, não era aquelas mulheres que viviam na roça e tinham 9 filhos, mas aí começou as mulheres, que é da época, por exemplo, das nossas mães, em que casava com 20, 18 anos, tinha filho com 22, 24, ou seja, o período fértil dela ali ainda era muito grande, ou seja, então tinha mulheres que tinham 2, 3, 4 filhos ainda. Atualmente a gente começa praticamente a ter filho, eu já vi esse dado, tô falando agora da minha cabeça, não lembrar o certo, mas a média hoje é que as pessoas estão tendo filho, assim, pessoas que têm casal, etc., a partir de 30 anos, ou seja, o período fértil seu já diminui, você aumenta a taxa de doença e tal. Então, o que antes a mulher tinha 9 filhos, hoje em dia a gente tá tendo 2 no máximo, 1 e por aí vai. O grande problema é o quê? A expectativa de vida. A superpopulação não é questão que nasce muito. Não, sim. Pode nascer muito, mas se morresse muito também, até de um certo modo a conta ia equilibrar. O problema é que, igual eu falei, em 2050, 1/4 da população vai ser idosa. Porque antigamente a expectativa de vida era 65, 70 anos no máximo. Hoje, as pessoas estão começando a fazer faculdade com 70 anos. Assim, a expectativa de vida hoje, praticamente aí a gente vê fácil pessoas chegando acima de 90 anos. Então, cada vez com o avanço da medicina, da tecnologia,
vai cada vez aumentar. E isso que é um grande problema da superpopulação, como eu disse lá no início, porque são pessoas que já não têm uma capacidade física para trabalho tão grande quanto antigamente, é uma pessoa que consome, é uma pessoa que é tipo assim, consegue entender? Não, sim, entendo. E aí é que dá merda gigante. Sim, é aí que dá merda, mas por isso que eu digo que é importante dar esse controle de natalidade, não forçado, igual eu quis dizer, mas tipo, através de formas de educação, pra evitar que as pessoas tenham filhos descontroladamente, tenham como que fala? Não é cronograma. Mas você acha que tá tendo filho descontroladamente? Não tem, já, mas tipo, tô falando pra manter, assim. É lógico. Ah, tá. É isso que eu quero dizer, tipo, tentar manter ao máximo, tipo, um ou dois filhos por família. Porque com certeza, ainda tem pessoas que estão fora da regra, tem 3, tem 4, tem 5. Então, tipo. Então, exatamente, mas o que eu quero dizer, tipo assim, tentar focar nessa parte da educação pra poder manter, tipo assim, todas as famílias, chegar a um ponto que todas as famílias realmente só tenham 1 ou 2 pessoas. Sim, 1 ou 2 filhos. Porque isso aí dos velhos é inevitável. Porque tipo, você não vai chegar numa idade e falar assim, vai morrer. Sabe? Não tem como isso acontecer. Se não me engano, tem um filme que acontece isso, que é o Midsommar, que eles conseguem manter a população assim, que chega nos velhos, eles já chegam e matam. Mas é impossível, tipo assim, é inviável, tipo, é impensável você matar os velhos, tipo, cara, pra que isso, sabe? Tipo, não tem necessidade. Então, é impossível você evitar que tenha muito velho, porque não vai acontecer nada pra matar eles. E, por favor, que não aconteça. Os velhos, é impossível você evitar que eles vão crescer a sua população. Então, o que a gente pode fazer é compensar mantendo a natalidade menor, sabe? Isso que eu quero dizer, sabe? Então, por isso que é importante sempre dar um controle de natalidade através da educação, através dessas paradas, sabe? Mas é igual eu falei, o controle da natalidade acho que já vem. Acho que cada vez mais vai até diminuir. Eu acho que a tendência é pessoas nem terem filho. Então, assim, acho que esse controle da natalidade a gente vai conseguir ter um controle bom. Tanto é que, por exemplo, em 2050 vai ser 10 bilhões, ou seja, de um certo modo é 30 anos, mas é 2 bilhões só a mais do que a gente tem hoje. O grande problema mesmo é realmente a expectativa de vida das pessoas aumentando. Essa pessoa, ela continua ainda consumindo. Não tô falando que tem que matar idoso, mas continua, entendeu? Não, sim. Bom. Mas pra finalizar, então, eu só queria dar umas ações de nível individual mesmo, pra vocês pensarem que vocês podem contribuir pra evitar que aconteça com a população. E, tipo, tenha menos filhos mesmo, tipo, 1 ou 2. E tenha mais tarde também. Tipo, faça a sua vida igual, tipo, acontece normalmente. Se você optar por isso, considere a adoção também, porque tem muita criança largada no mundo. Exato. Isso é bom. Então, exatamente. Eu tenho muita vontade de adotar. Além disso, leiam e eduquem bastante as pessoas e contribuam bastante para falar sobre essas questões populacionais, para passar para o máximo da população possível. Reduza também seu consumo, tipo assim, sei lá, torna vegano, vegetariano. Limite também, tipo assim, o seu gasto com lixo, de água e tudo mais. Educa seus filhos, adolescentes, o que for, sobre o sexo, sobre ter filhos e tudo mais, pra, tipo, tentar reduzir ao máximo o inevitável, sabe? Mas é interessante que, tipo, futuramente talvez vai ser o jeito de você fazer um assentamento em outros planetas, né? Que pode ser até um tema de um próximo podcast. A gente saber como fazer um assentamento e as dificuldades disso, né? Exato. Pessoal, só dando um adendo gigantesco aqui. Me desculpe se por acaso eu feri, porque a gente entrou em temas muito complicados aqui, né? A gente citou questão de idoso, a gente citou questão de natalidade, a gente citou várias e várias questões aqui. Então, se de alguma forma isso te feriu, você achou que a gente falou uma abobrinha muito grande, nos mande e-mail. Sim, me desculpe, o objetivo não foi esse. O objetivo meu realmente foi mostrar alguns dados e realmente também mostrar o meu ponto de vista, em que eu acho que isso é muito importante também no podcast, né? O nosso podcast, o objetivo é trazer informação, mas também a gente dá a nossa opinião. Então, me desculpe, se você tem uma opinião diferente, nos mande e-mail. Manda um e-mail pra gente. Desculpe mais uma vez. A gente pode estar muito bem errado, a gente não se acha o detentor, pelo menos eu não me acho o detentor de toda a razão. Eu tenho certeza que o Gustavo também não. Mas a gente sempre quer ouvir o outro lado da história também, se a gente for babaca em algum ponto. Igual a gente já recebeu, já falando que a gente talvez pode ter fidelizado alguém, tudo mais. Que a gente acabou se explicando depois que não era esse o nosso ponto e tenta sempre buscar melhorar. Então, tipo, sempre passa esse feedback pra gente, pessoal. E sempre tenta também entender o nosso lado, ver por que a gente tá pensando dessa forma, e por aí vai. Eu acho que aqui no finalzinho até teve entre aspas,
uma contraposição, por exemplo, até o Luiz disse bastante sobre esse controle da natalidade, já que ele acha muito importante, já eu acho que já tá acontecendo esse controle naturalmente. Então, tipo assim, talvez você tenha uma opinião dessa completamente diferente de alguma coisa que a gente falou aqui, então nos fala aí, é isso aí. Bom, é isso. Quer falar mais alguma coisa? E, por exemplo, caso a gente tenha, talvez, falar assim, a gente tem que reduzir, a gente tem que dar um jeito de reduzir. A gente não falou isso, mas caso a gente tenha falado algo parecido de, tipo, a gente tem que reduzir a população em 75%. Não significa que a gente quer que morre metade, 75% da população. Só quer significar que talvez esse seja o jeito lá, mas não é o ideal, e por isso a gente tem que achar outras medidas, sabe? Exato, a gente só tá dando a nossa opinião pra solução. Se você tem uma outra solução, nos dê. Exatamente. Então acho que é isso, pessoal. Então, até logo. Bye bye. Arrivederci. Até logo. Falou. Au revoir. Adiós. Hantrikamarre. Aleluia. Isso aí não existe, cara. Isso aí, na verdade, é uma língua lá de outro planeta, pô. Não era pra você falar, caralho. Mano, mas já tava no assentamento lá do SpaceX, cara. Ele já mandou. Caramba, velho. Essa língua você não podia falar pros humanos. Tchau. Falou, galera.